Salve, salve galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Pedro Henrique e na aula de hoje nós estudaremos aí um pouquinho sobre a associação de resistores. Então vamos nessa. Então o conteúdo está dentro de resistores, falaremos sobre a associação de resistores em série e sobre a associação de resistores em paralelo. E ao final dessa aula você terá a habilidade de conhecer as características da associação de resistores em série, em paralelo, bem como a importância desse assunto no cotidiano para a resolução de problemas relacionados a essas formas de associação. E como a nossa aula está dividida hoje. Então, no primeiro momento, conceituaremos aí o que é um resistor elétrico, depois falaremos sobre a associação em série, a associação em paralelo e ao final faremos aí um resumão sobre a aula de hoje. Então, vamos nessa. Então, aí dando sequência ao nosso assunto, o que é um resistor elétrico? Resistores são componentes de circuitos elétricos que possuem a função de limitar os valores da corrente elétrica. A sua unidade de medida é dada em ohm, representada aqui por essa letrinha grega, o ômega, maiúsculo. Essa unidade ohm é dada em homenagem ao físico George Simon Ohm, que nasceu em 1789 e morreu em 1854, e foi ele que começou a estudar aí os resistores. Então, um dos resistores mais comuns de aparecer em circuitos eletrônicos é esse aqui, ó, nesse formato. Repare que ele tem várias cores diferentes. Cada cor dessa aqui representa o valor da sua resistência, que é dada em ohm. Mas professor, como é que funciona esse resistor mesmo? Então eu trouxe aqui uma imagem para exemplificar como o resistor funciona. Aqui a gente tem a voltagem do nosso circuito. Aqui nós temos a amperagem, que nada mais é do que a corrente elétrica. E aqui nós temos representando o ohm, que seria o nosso resistor. Ou seja, o resistor ele tem a função de limitar a passagem dessa nossa corrente aqui pelo nosso circuito. Essa é a função do nosso resistor, diminuir essa corrente, beleza? E existe somente essa forma aqui de resistor? Não, existe várias formas. Na verdade mesmo, qualquer coisa que limita a passagem da minha corrente no meu sistema, eu posso considerar que é um resistor. Como por exemplo uma lâmpada. A corrente passa aqui por dentro, transforma energia elétrica em energia luminosa. Então ele limita essa passagem da corrente. Então eu posso considerar, por exemplo, que uma lâmpada é um tipo de resistor. Tranquilo? Então vamos nessa. Então, falando aí um pouquinho sobre a associação de resistores é um circuito que apresenta dois ou mais resistores. Então há três tipos de associação: em paralelo, em série e mista. Nessa aula de hoje nós falaremos sobre a associação em paralelo e sobre a associação em série. Então vamos lá. Então vamos dar início aí à nossa associação em série. Associação em série, os resistores são ligados em sequência. Como o nome já diz, eles são ligados em série. Isso faz com que a corrente elétrica seja mantida ao longo do circuito, enquanto a tensão elétrica varia. Então vamos ver aqui o nosso exemplo. Aqui nós temos aqui uma fonte de tensão. A corrente convencional sai do polo positivo, esse lado maior, percorre o nosso circuito e vem para o lado negativo. Então a nossa corrente elétrica ela sai daqui, ó, vamos supor que esse pontinho vermelho aí seja a nossa corrente. Então ele sai daqui, percorre todo o nosso circuito, entra aqui na primeira lâmpada, passa no filamento, vem aqui para o segundo, ó, passa aqui na segunda lâmpada, sai aqui do outro lado, passa na terceira lâmpada, sai e volta aqui para a nossa fonte de tensão. Tranquilo? Essa fonte de tensão aqui pode ser a nossa energia elétrica da nossa casa, fornecida pela EDP, pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, enfim. Então aqui, se você reparar, as nossas lâmpadas elas são ligadas em série, ó, uma após a outra. E uma característica bem peculiar da associação em série é que se eu retirar uma dessas lâmpadas,
Ó, se eu retirar, todas as outras lâmpadas elas apagam. Por quê? Vamos, ó, se você reparar, a minha corrente sai daqui, passa aqui nesse fio. Quando chega aqui, ó, ela não tem mais como passar para o outro lado. Tem uma falha aqui. Se tem uma falha, o meu circuito não está mais fechado. Portanto, essas lâmpadas aqui não acenderão mais. Tranquilo? Então, esse tipo de coisa só ocorre na associação em série. Então, vamos aqui para o nosso simulador. Como funciona? Esse aqui é um simulador disponibilizado aí no site chamado Fausted, gratuito. Então aqui eu simulei três lâmpadas de LED com 5 watts de potência, ou seja, muito comum nas residências. Aqui eu coloquei uma fonte de 127 volts. Tranquilo? Então aqui a corrente sai do polo positivo, passa aqui na primeira lâmpada, que tem 3.600 ohms de resistência, abreviadamente 3.6K, onde o K significa 1000. Passa aqui pela primeira lâmpada, vem aqui, passa pela segunda lâmpada, depois passa pela terceira lâmpada e por fim volta aqui para a nossa fonte de tensão. Repare que a mesma corrente que passa aqui na primeira lâmpada também passa aqui na segunda e passa na terceira. Isso ocorre somente na nossa associação em série. E aí surge um conceito bem interessante, que a gente vai chamar de resistência equivalente. No nosso caso, primeiro caso, no circuito em série. A resistência total que existe em todo o circuito, ou seja, a soma de todas as resistências individualmente. Isso aqui é o conceito de uma resistência equivalente. Então, por exemplo, o nosso sistema aqui, eu tenho uma lâmpada, duas lâmpadas, três lâmpadas. Se eu somar toda a resistência dessa lâmpada, mais a resistência dessa lâmpada, mais dessa lâmpada, eu vou ter a resistência total que possui o meu circuito. Esse é o nome que nós damos para resistência equivalente. Então aqui, por exemplo, colocando apenas um resistor, uma lâmpada, somando todas as três, eu possuo aqui a resistência total. Então a equivalência nada mais é do que a soma total, como se fosse uma só. Aqui está 11K, na verdade o valor dá menos, dá 10.800, nós vamos fazer esse conto aqui, porém o simulador acabou arredondando para 11. Não tem problema, é só para a gente entender a ideia. Então como a gente faz aí a soma da resistência equivalente em um circuito em série? Então a resistência equivalente a gente chama de REC, resistência equivalente no circuito em série, nada mais é do que a soma do resistor, da quantidade da resistência do resistor 1, mais a do resistor 2, mais a do resistor 3 e assim por diante. Soma todos os resistores. No nosso caso a gente tem 3, mas se tivesse 2, professor, somos 2. Se tivesse 4, se tivesse 5, soma tudo. Isso aqui é nosso cálculo para resistência equivalente em um circuito em série. Beleza? Então vamos aplicar isso para o nosso circuito lá atrás. Então, cada lâmpada tinha 3.600 ohms, eram 3 lâmpadas, então fica a resistência da lâmpada 1, 3.600. A resistência da lâmpada 2, 3.600. A resistência da lâmpada 3, também 3.600. Somando isso tudo, nós teremos 10.800 ohms de resistência em todo o nosso circuito. A gente vai chamar de resistência equivalente. Abreviando isso aí, a gente também pode colocar como se fosse 10.8 kΩ, que é muito comum de ser usado essa unidade aqui, kΩ, que nada mais é do que multiplicar por 1000. Se eu multiplicar 10.8 por 1000, eu volto aqui para 10.800. Tranquilo? Então, aí dando sequência, vamos falar agora sobre a associação em paralelo. A associação em paralelo, aqui eu coloquei mais um exemplo. Reparei que nós coloquei novamente uma fonte de tensão e duas lâmpadas. Aqui as lâmpadas, se você reparar, elas estão uma ao lado da outra, como o nome sugere, elas estão em paralelo, tranquilo? Então vamos novamente supor que esse pontinho vermelho aí na tela seja a nossa corrente. Ela sai aqui do polo positivo, percorre aqui o nosso fio,
Quando chega aqui, ó, esse ponto aqui, ó, há uma bifurcação, ou seja, tem dois caminhos. Esse ponto aqui nós chamamos de nó. Então, se chegando aqui, a nossa corrente desce, percorre essa primeira lâmpada, desce novamente e volta aqui para a nossa fonte de tensão. Esse é um caminho. O outro caminho, por exemplo, podia ser a corrente chega aqui, vem aqui por cima, passa pela minha segunda lâmpada, desce e volta aqui para a minha fonte de tensão. Ou seja, tem dois caminhos agora que minha corrente pode seguir. No circuito em série, só tinha um caminho e a corrente em todos os meus resistores era a mesma. Aqui não, aqui é diferente, tem dois caminhos. Então a corrente que passa por um não é a mesma que passa pela outra. Beleza? Então se eu retirar uma lâmpada, isso não fará com que a outra lâmpada apague, porque o caminho dela continuará normal. Ó, parte daqui, vem aqui, desce, acende essa lâmpada, desce e volta para a minha fonte de tensão. Na nossa casa, todas as lâmpadas são ligadas em paralelo, porque se eu desligar uma lâmpada na minha casa, isso não fará com que todas as outras lâmpadas também apaguem. Então, a importância dessa associação em paralelo está aí. Uma coisa não interfere na outra, beleza? Então aqui vamos para o nosso simulador. Coloquei aqui novamente uma lâmpada aí, ó, de LED de 3600 ohms e outra também de 3600 ohms. Aqui eu coloquei uma fonte de tensão de 127 volts. Então vamos reparar aí o caminho que percorre a nossa corrente. Então a corrente sai aqui da fonte de tensão, vem aqui, chega aqui, ó, no nosso nó, ele tem dois caminhos. Então vamos seguir o primeiro caminho, ó. Ele vem aqui, desce, passa pela minha primeira lâmpada, vem para cá e depois retorna para minha fonte de tensão. O segundo caminho ele vem aqui por cima, passa na minha segunda lâmpada e depois vem para minha fonte de tensão também. Repare que aqui no primeiro momento, os nossos pontinhos, ou seja, a nossa corrente é muito mais rápida. Quando eu chego aqui ela se divide, ó, fica mais lenta aqui e fica mais lenta aqui. Se eu retirar essa lâmpada, esse caminho aqui ó, continuará livre, ou seja, essa lâmpada aqui continuará funcionando. Beleza? Lembrando que se eu somar a resistência desse com a resistência desse, eu terei aqui uma resistência total no meu circuito. Porém, na associação em paralelo, esse cálculo é feito de uma maneira um pouquinho diferente, que a gente vai ver agora. Então, para calcular a resistência equivalente em paralelo, nós utilizaremos essa formulazinha aqui, ó, onde a resistência equivalente em paralelo é igual o valor da resistência do resistor 1 vezes o valor da resistência do resistor 2, tudo isso dividido pelo valor da resistência 1 mais o valor da resistência 2, tranquilo? Então vamos aplicar nossa fórmula aqui para aquele exemplo que nós acabamos de dar ali no simulador. Então o resistor 1 tinha um valor de 3.600 vezes o valor do resistor 2, que também era 3.600, tudo isso dividido por 3.600 do resistor 1 mais 3.600 do resistor 2. Então fazendo essa continha aí, a multiplicação vai dar aí, ó, esse valor grandão aqui, é isso mesmo, não tem problema, dividido por esse outro valor aqui, 7.200. Fazendo essa continha aí, ó, corta 0 com 0, 0 com 0 e faz essa divisão aqui, nós obteremos o seguinte valor. A resistência equivalente para aquele nosso circuito é igual a 1.800 ohms. Lembrando que a gente também pode colocar no outro formato de 1,8 kΩ. Tanto faz, as duas maneiras estão corretas. Tranquilo? Então vamos lá. Então, galerinha, vamos fazer uma recapitulação da aula de hoje, ou seja, uma grande revisão. No primeiro momento, nós vimos aí qual é a definição de um resistor elétrico, lembrando que ele tem a função de limitar a passagem da corrente pelo meu circuito. Nós falamos aí desse resistor aqui, que é muito comum de aparecer nos nossos circuitos eletrônicos. Depois falamos aí do associação em série, onde os componentes são ligados um após o outro. Se eu retiro um resistor, todos os outros deixam de funcionar. Se fosse, por exemplo, uma lâmpada, se eu apagasse essa lâmpada aqui, retirasse ela do meu circuito, todas as outras também
deixariam de funcionar, ou seja, apagariam. Depois falamos aí sobre o nosso circuito em paralelo, que é muito importante, porque se eu tiro uma lâmpada, um resistor, a outra continua funcionando normalmente. Ou seja, na nossa casa é esse tipo aqui de associação que nós utilizamos aí nas lâmpadas. Beleza? Então aí, se ficou alguma dúvida ainda, você pode mandar aí a sua mensagem, a sua dúvida para pedro.oliveira@educador.edu.es.gov.br. Beleza, galera? Até a próxima.